O Carol, a gente já sabia que o presidente Lula iria vetar trechos da lei do licenciamento ambiental. E quem repercute com a gente, avalia ao vivo esses impactos, é o coordenador de sustentabilidade da BMJ Consultores, o Felipe Ramaldes, que está por aqui. Felipe, bom dia, boa semana para você. Bem-vindo. Bom dia, boa semana para todos. Felipe, vem cá, a gente já sabia desses vetos, mas na sua opinião e na análise da BMJ, qual o impacto dos vetos se eles não forem derrubados? Olha, acho que a visão que a gente tem é que o texto ele foi aprimorado dentro do processo legislativo, né? Eu acho que não tem uma perspectiva de que um setor ou outro setor vai ser impactado negativamente. Eu acho que a estrutura do texto ela se mantém, né? Dentro da perspectiva do que foi do que trouxe de inovador dentro do processo legislativo, e o governo foi cirúrgico em apontar em fazer os vetos e já trazer alterações de texto em partes que realmente traziam um risco para os ambientalistas, acho que de um lado, né, e um risco também de segurança jurídica do processo de outro. Então, eu acho que a visão que a gente está tendo dessa proposta de veto junto com a MP, que já cria o licenciamento ambiental especial, ele foi positivo e foi cirúrgico no sentido de aprimoramento do texto. Quais são os vetos mais importantes para você? Olha, acho que um dos pontos que estavam sendo mais polêmicos, inclusive já havia uma certa jurisprudência, né, do STJ no sentido de que precisava ser ajustado a licença, a LAC, né? A licença que era conhecida como uma licença autodeclaratória, e ela, de certa forma, estava sendo permitido para atividades de médio impacto ambiental, isso foi retirado, né, de forma que você consegue ter a ferramenta sendo adequada para as principais atividades que de fato podem ser autodeclaratórias, né, de que não precisa de um processo tão longo e tão burocrático aí pegando mais 80% dos empreendimentos que pedem licenciamento e sofriam com um processo muito longo, né? Então, o texto da lei ele se direciona agora para atividades que de fato precisam de uma atenção especial, né? As atividades de médio e grande porte, de risco de fato de gerar impacto ambiental, essas sim passam por um processo de licenciamento aprimorado, com suas 3 etapas, e as outras atividades elas podem ser autodeclaratórias, né, dentro da LAC, e elas podem ser também, elas acabam sendo fiscalizadas de uma forma diferente, algo novo, inovador no Brasil, que já acontece em outros lugares do mundo, em que você seleciona uma parte, um percentual desses licenciamentos para fiscalização. Você não fiscaliza todas as atividades, não faz um processo completo para todas as atividades de pequeno porte que acabam sendo impactados, o que vai desburocratizar bastante o processo de licenciamento no Brasil. Tomara que isso aconteça, Felipe, porque esse projeto foi chamado de o PL da devastação, porque tem muito conteúdo ideológico nessa discussão. O Brasil tem um código florestal rigoroso, duro, e que está sendo aos poucos modificado com uma lei aqui, uma decisão do Supremo acolá, e aí as coisas ficam paradas. Por exemplo, a Ferrogrão, que liga Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, ela segue mais de 90% dela na linha de domínio da BR-163. Já foi feitos os estudos de impacto da BR quando ela foi construída. Portanto, a ferrovia impacta 0,0 alguma coisa lá do Parque do Jamanchim. No entanto, está parada no Supremo por uma ação do PSOL com um punhado de amigos, inclusive o Ministério Público Federal. O agro sofre com isso, porque respeita o Código Florestal, e isso é bom, mas a gente precisa destravar o desenvolvimento do Brasil. Eu te pergunto, vai ajudar o veto do presidente? Eu acredito que ajuda sim. Eu acho que, por manter a boa parte das inovações que foram tragas pela discussão do Congresso, junto com os setores produtivos,
os vetos, eles, como eu falei, eles foram bem cirúrgicos em pontos que eram extremamente polêmicos. Eu acredito que hoje ele não pode mais ser chamado de PL da devastação. Acho que o caminho que foi identificado desses vetos pegarem, aprimorarem de fato o texto, né? Tinha uma preocupação inicial dentro de um debate ideológico de que o texto fosse todo vetado, e aí sim a gente teria um grande problema, né? Porque aí seria uma forma de bloquear toda a discussão que foi feita junto ao Congresso Nacional, aos setores, né? A gente sabe que a FPA, a CNI, né, a CNA, todas essas organizações participaram ativamente do processo de discussão, e aí os vetos, principalmente quando você traz aí de forma a MP, né, trazendo a medida provisória, ela trazendo o texto da licença ambiental especial já de forma imediata, com validade já imediata, né, podendo resolver projetos que são estratégicos para o governo e retirando as questões que são normalmente judicializadas, né? Acho que a gente não teria uma judicialização da ferrovia se a gente já tivesse esse novo texto publicado. Então, eu entendo que os vetos, de certa forma, eles não atingem o agro, na verdade, preservaram as atividades do agro que, de certa forma, podem ter, não precisam do processo de licenciamento, que podem ser dispensadas. O cadastro ambiental rural, né, como você bem disse, Valtendo, que a gente tem uma das leis mais rigorosas do planeta com relação às nossas florestas, né, é uma legislação bem completa, que está em vigor, que está em processo. Então, essa parte da legislação para os proprietários rurais, o CAR, ele valida o processo de licenciamento. E eu acho que o único veto que a gente teve com relação ao Código Florestal foi a parte em que o CAR que não estiver ainda concluído, esse sim, ele precisa, ele vai precisar, ele teve um veto em que ele não valida o processo de licenciamento ambiental. Só que com o texto novo que o governo trouxe, esse dispositivo, ele fica, ele traz um TAC, né? Então, ainda assim, para quem não tem o seu cadastro ambiental rural pronto, né, em definitivo, e a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande dos estados em procederem com esse cadastro, avaliar todos os cadastros ambientais. Esses que tiverem processo de licenciamento vão poder fazer uma forma de TAC, né, que o governo trouxe essa terminologia, para poder seguir com o seu processo de licenciamento ambiental. Então, eu acho que traz, sim, bastante segurança jurídica. Projetos como os de rodovia também vão ser simplificados quando você já tem, né, um traçado disposto. Então, isso é outro ponto positivo, né, dentro do texto, e eu acho que ele traz aí uma jurisprudência que evita que a gente tenha a ameaça que estava acontecendo com as entidades ambientais, que era a ameaça de judicialização do processo. Então, acho que o governo, mais uma vez, eu acho que o melhor termo a se usar é que o governo foi cirúrgico e mantém o diálogo com o Congresso dos aprimoramentos com as ferramentas que ele trouxe nessa etapa do processo de sanção e com a MP que ainda vai ser discutida. Ô, Felipe, e a exploração de petróleo na margem equatorial não fica prejudicada, talvez? A exploração de petróleo ela tem estudos que vão além do que está previsto nesse texto do licenciamento, né? Existem regras específicas para os tipos de estudos que precisam ser feitos, e aí é uma outra seara de legislação, que são legislações complementares ao processo de licenciamento ambiental, mas com esse texto atual ele ganha avanços, né? Acho que o que a gente enxerga são avanços, principalmente com a LAI, né? Eu acho que o governo tentou afirmar ali que não tem ainda os projetos que vão ser discutidos por esse conselho de governo, que reúne todos os ministros, né? Então, todos os ministérios têm participação no processo. O governo afirma que ainda não tem ali, a ministra Marina Silva ainda utilizou o termo fulanização dos projetos, né? Mas a gente sabe que um dos projetos de interesse do Brasil é o da margem equatorial. A LAI facilita esse processo, ela traz ali, ela traz uma atenção especial para esse processo e ela mantém a rigidez do licenciamento ambiental para onde deve ser mais rígido, né? Então, exploração de petróleo é uma atividade com alto potencial de impacto, né? E ela, de certa forma, com as 3 etapas mantidas, porque o que foi vetado é só apenas
a etapa monofásica, ou seja, fazer o processo em uma etapa só. Para projetos de grande porte, isso é de fato complexo. É difícil você conseguir construir tudo em uma etapa só, mas ela cria equipes especializadas para analisar esses processos que são de interesse do governo. E isso, com certeza, vai dar celeridade para esses projetos que são especiais. Se a margem equatorial for levada a esse ambiente, pode ser que o processo já está tão avançado, já tem tanta discussão, pode ser que o governo não queira criar, né, o grupo especial da LAI para a margem equatorial. Mas o que a gente enxerga é que o texto, de fato, ele cria um ambiente mais positivo para a discussão de projetos que são de interesse do governo brasileiro. É isso, Felipe Ramaldes. Obrigada pela participação, viu? A gente que agradece aqui e ficamos à disposição aí dos telespectadores. Tchau, tchau. Boa semana para você.